Hello, friends. How are you? I'm a teacher, Cleusa. Vocês lembram de mim? Ah! Então, amigas, olha, eu espero que estejam tudo bem com vocês. Espero que sejam bem-vindos, né? A mais um vídeo de uma aula. Espero que, nossa, cada vez que eu faço vídeo de uma aula, eu fico pensando assim, nossa, eu quero a aula ao vivo, quero ver as amigas, os amigos, eu quero ficar junto com eles. Mas eu acho que vai ser próxima, viu? Tô sentindo que parece que em breve, com esse negócio das vacinas, tudo, nós vamos conseguir, né? Se Deus quiser. Então, essas aulas, esses vídeos, ano passado a gente foi fazendo de cada coisa, né? Aí lembra, eu falei para vocês que nós vamos fazer da viagem. Então a gente teve o primeiro que a gente fez, eu falei, nós vamos falar sobre o aeroporto, nós vamos falar sobre dentro do avião, né? Sobre o transporte que vocês vão fazer quando chegarem lá, né? Para ir para qualquer lugar, para o hotel, passear, tudo. E os passeios também, os restaurantes, os lanchonetes, as lojas e tudo que a pessoa vai na cidade que for, no país, né? E o que eu ia falar para vocês é o seguinte, repetindo, né? As frases que a gente fala de cada etapa, cada lugar que vão passar, e porque depois nós vamos ter nós estamos falando as palavras, porque a gente vai ter as frases. Aí nós vamos voltar lá no aeroporto, vocês vão falar as frases que vocês vão usar no aeroporto, dentro do avião. É perfeito. E não é muita coisa, viu? Por isso que eu tô passando as palavras para vocês, porque assim, quando a gente começa com as frases, parece que não vai aprender. É uma coisa assim que falar a frase, eu preciso, não sei o quê, parece que não vai aprender. Agora, as palavras de cada etapa que vai ter, vocês vão guardando como vocês vão falar, porque vocês não vão precisar escrever viajando, né? Mas é lógico, depois eu vou passar tudo para vocês escrito, como é que escreve a palavra, tudo direitinho. Agora, a tentativa, por isso que eu não estou mostrando escrito agora, é para vocês conseguir falar, tá bom? É o primeiro teste, né? Então, olha só, nós falamos sobre o aeroporto, as coisas, os procedimentos, as palavras, tudo que se fala no aeroporto. Aí, o segundo que nós falamos foi sobre dentro do avião, o que se fala lá dentro do avião. Agora nós vamos falar, vocês chegaram lá, né? Entraram aqui no Brasil no aeroporto, pegou o avião e chegou lá. Quando chegou lá, pode ser Inglaterra, Estados Unidos, qualquer lugar que vocês forem. Quando chegou lá, vocês vão ter que ir para o hotel, ou para casa de alguém, ou para o lugar que vocês vão, né? Então vocês vão precisar, não vai a pé, né? Vocês vão precisar ir de carro, ou de ônibus, ou de trem, ou de metrô, ou de qualquer coisa. E é exatamente as palavras que nós vamos falar do transporte, tá bom? Então agora, olha só, são as palavras que nós vamos formar carro de transporte. E eu sempre falo para vocês, repeat please, para vocês repetirem, né, as palavras que eu vou falando e para dar certo, tá? Essa parte do carro de transporte é mais rápido, vocês vão ver, rapidinho, tá bom? Olha só, carro, transporte público, dicas para alugar um carro, dicas para utilizar um transporte de turismo público, de metrô, essas coisas. Por isso que nós vamos falar as palavrinhas, tá? Então, olha só. Repeat, please. Ok? Repetem, por favor. Transporte público. O que é transporte público? A gente vai falar, é o ônibus, né? O metrô. Então, chama transporte público. Público é public. Public. Repeat, please. Public. Transporte. Transporte é transportation. Repeat, please.
transportation. Então, se a pessoa fala transporte público, vai falar public transportation, ok? Aí, os meios de transporte. Transporte é transportation. Meios de transporte é onde fala, vocês vão falar means of transportation, ok? Means of transportation. Repeat, please. Means of transportation. Meios de transporte. Isso vai entrar nas frases, que de repente vocês vão chegar em alguém e dizer assim, eu preciso de um meio de transporte, eu preciso ir não sei para onde, entendeu? Por isso que vai entrar nas nossas frases. Táxi. Aqui no Brasil nós falamos táxi, né? Se escreve da mesma forma, o T-A-X-E, só que a pronúncia é taxi. Taxi. Porque lembra do alfabeto? O A, B, C, né? Então é taxi, ok? Repeat, please. Taxi. Ônibus. Ônibus é bus. 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 Ônibus. Eu sempre falo a palavrinha mais vezes para vocês poderem ir repetindo, tá? Trem. Trem é train. 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 Aí tem metrô. Metrô. Nossa, você sabia que metrô nos Estados Unidos é subway? Aqui não tem aquela lanchonete, eles abriram aqui, não tem o Subway que escreve S-U-B-W-A-Y. Lembra aquela loja que vende aquele lanche? Tem dentro dos shoppings, né? E tem na rua também, chama Subway. Nos Estados Unidos significa metrô, Subway. Só que britânico, na Inglaterra, eles não falam Subway, eles costumam falar Metro. Metro. Eles falam bem parecido, Metro, ok? Então, nos Estados Unidos, Subway. Se vocês for procurar um metrô nos Estados Unidos, vai ser Subway. Se for na Inglaterra, vai ser Metro, parece mesmo, tá? Transporte também, como a gente falou de táxi, de ônibus, de trem, de metrô, né? Se vocês quiserem ir de bicicleta, bicicleta é bike. Você pode falar bike or bicycle. Bike or bicycle. É bicicleta. Olha só, estação rodoviária significa bus station. Estação rodoviária, aqui no Brasil, nos nossos estados, uma estação rodoviária é os ônibus, não é? Que a gente pega para ir para outro estado ou para outra cidade, não é? Se chama estação rodoviária. Então lá, por isso que se chama bus station. Station é estação, só que eles falam bus porque são os ônibus, né? Então é bus station. Bus station. Aí tem também a parada de ônibus. Quando o ônibus vai parar, parar não é stop? Então eles falam bus stop, bus stop, bus stop, parada de ônibus, tá? Eu tô repetindo 3 vezes para vocês ir repetindo aí no vídeo, né? Motorista de ônibus, não tem um motorista do ônibus? Ônibus é bus. O motorista do ônibus é driver, então fica driver, que é o motorista, e o bus. Aí eles falam, motorista de ônibus, se você for falar com o motorista do ônibus, você vai falar assim, bus driver, bus driver. Você vai falar com o motorista do ônibus, bus driver. Estação de trem, estação é station, trem é train. Então vocês podem falar train station, significa estação de trem. Train station, train station. Estação do metrô, estação é station. Metrô, Subway, dos Estados Unidos. Na Inglaterra, Metro. Só que vocês podem falar Subway station, significa estação de metrô. Subway station, estação de metrô. Ok?
Viagem, assim, se vocês falarem, eu quero fazer uma viagem de ida, eu quero fazer uma viagem de volta, lá, né, no estado que vocês estão. Eu quero fazer uma viagem de ida e volta. Quando vocês chegarem para contratar a viagem, né? Então, vocês falar, por exemplo, se vocês vão para uma cidade de uma pessoa e vocês vão ficar lá um tempo, geralmente a viagem é só de ida, né? Depois vocês fazem a viagem de volta. E tem gente que vai e volta no mesmo dia, por isso que eles falam viagem de ida e volta. Então, assim, a viagem de ida, viagem é trip, sempre vai repetir trip. Quando é a viagem de ida, vocês vão falar assim, one way trip. One way trip, que você vai estar na viagem de ida, one way trip. Aí se falar a viagem de volta, volta é return, quando a gente fala retorno, né? Return, então você vai falar return trip, viagem de volta, return trip. E a viagem de ida e volta é como se fosse uma roda, né? Ida e volta. Por isso que é round. Se escreve round. Depois vocês vão ver tudo escrito, tá? Mas é round trip. Round trip. Repeat, please. Ok? Então, viagem, eu falei para vocês, é trip, né? Passageiro, passenger. Passenger. É o passageiro, vocês são os passageiros lá na viagem. Então, vai falar passenger, seja no metrô, seja no ônibus, seja em qualquer... Eles falam passageiro. Então, vocês vão falar passenger, ok? Documento é parecido com o nosso português, document. Porque podem pedir o documento para vocês. Então, é document. Vocês vão ouvir frase de lugar que vai pedir, ou pode pedir um documento que vocês estão, eles vão falar document. Plataforma é platform, ok? Estação eu falei para vocês, station é estação. Pode ser estação rodoviária ou numa estação, né? Então, vai falar station. Repeat, please. Station é estação. Se vocês vão confirmar, essas palavrinhas é porque vai entrar nas nossas frases, tá? Então, se a gente falar assim, confirmado. Confirmado é confirmed. Aí, se falar atraso, pode ter atraso de viagem, atraso de chegar o ônibus, atraso para chegar na cidade que vocês vão, né? O atraso é delay. Cancelado, de repente vocês vão cancelar. Não quero ir assim, não sei o que, eu vou cancelar, vou cancelar, né? Cancelled. Repeat, please, que eu falo para vocês, por favor, repita, por isso que eu repito as palavras aqui para vocês repetir, tá? No horário, porque vocês precisam marcar um horário, então vocês vão fazer, quando a gente colocar as frases, vocês vão ver direitinho, eu quero tal horário, no horário, então vai ser on time, é no horário, né, que vocês vão marcar. Um destino final da viagem que vai fazer, destino é destination, final é final mesmo, só que a gente pronuncia final destination, então pronuncia destination, ok? Carro é car, e tem lugares, tem cidades que pronuncia vehicle, que é veículo, né? Ou então, às vezes, eles falam auto, que é a gente fala o autocar, né? Mas, assim, mais utilizado, geralmente, é o veículo, né? Tem também o motorista é o driver.
né, que é o motorista. A carteira do motorista, a carteira de motorista é Driver's License. É uma licença, né, da carteira de motorista, porque se vocês forem alugar um carro, de repente vocês resolvem alugar um carro para viajar. Então é onde tem que apresentar a documentação, e tem o motorista do carro, né, quem vai dirigir, tem que ter a carteira de motorista, por isso que é Driver's License. Driver's License. E se vocês forem marcar, eu vou para o centro da cidade. Então, geralmente, downtown é centro, né? Downtown, o centro da cidade. Mas pode dizer city center, que é o centro da cidade. Então, a pronúncia é downtown ou city center. É porque vocês vão falar que vão para o centro da cidade, né? O carro de aluguel é rental car. Vocês vão alugar um carro, por exemplo, né? Rental car. Aí tem posto de gasolina, porque vocês vão ter que abastecer o carro se alugar, né? Aí é o que? Gas station. Gas station é o posto de gasolina. Gasolina é gas. E petrol, que é o petróleo, né? Então pode ser petrol e pode ser gas. E diesel, que pode preencher de diesel também, né? Algum carro assim. O cinto de segurança que vocês têm que usar dentro do carro, aqui também tem que usar, né? Significa cinto de segurança, significa para vocês colocarem, porque é obrigatório, né? Então, seat belt. E a buzina, vamos dizer que vocês vão dar uma buzinada, né? Buzina é horn é a buzina, tá? Então, porque aí vai ter as frases, eu gostaria de alugar um carro, eu gostaria de reservar um carro, eu gostaria de ir, que seja um carro luxuoso, um carro assim assado, aí vai ter as escolhas nas nossas frases, né? E o estacionamento, se vocês vão estacionar o carro em algum lugar, é parking. É o estacionamento que vocês vão estacionar o carro, né? O estacionamento, algum lugar aberto ou fechado, né? Aberto é open. É aberto, que a gente fala abrindo a porta, abrindo alguma coisa, né? Então, estacionamento aberto, então vocês vão falar aberto é open e fechado é closed. Closed é o fechado, tá? Um horário de chegada, se você falar, eu vou chegar a tal hora, é arrival time. E o horário de saída é o departure time, ok? Geralmente, se vocês vão passar numa rua. Rua é street é rua. Aí vocês vão procurar um endereço, né? O endereço é address. Aí tem também, se vocês vão para a esquerda, para a direita, né? Da cidade. Aí vocês vão, esquerda é left, direita é right. Então, se vocês vão virar à esquerda, é turn left. Virando à esquerda, né? Vocês vão virar à esquerda, turn left. Se vocês vão virar à direita, é turn right, ok? E se vocês vão seguir em frente, vocês não vão virar à esquerda nem à direita, vocês vão seguir em frente, né? Seguir em frente, quando vocês vão falar, eu vou seguir em frente, é go ahead, que vocês vão seguir em frente. É isso que vai entrar nas nossas frases, né? Em frente, se você vai em frente de algum lugar, se você vai estacionar em frente de algum lugar, geralmente a gente fala assim, in front of, que você vai estacionar, né? Próximo
toda vez que a gente fala uma coisa que é próximo, é near, né? Então, geralmente a gente fala assim, próximo é close, pode ser near, né? Que é o próximo. E quando é longe, a gente fala far, far, que na frase entra far away, né? É alguma coisa longe. E eu vou dizer para vocês, ó. Lembra que a gente fala norte, sul, leste, oeste. Só para vocês saberem essas quatro, norte, sul, leste, oeste. Então, norte é norte, norte, norte. Você pode pôr a língua, ó, norte. Se você vai falar sul, você vai falar sounds, sounds, sounds. Se você vai falar leste, é east, east, east. E se você vai para o oeste, né? Vai para o oeste, é west, west, west. Essas palavrinhas é que vai usar em frases, tá? Dos lugares que vai, né? Que eu expliquei para vocês. E uma coisa que é importante, a gente terminando essas frases do carro, são poucas palavras, né? Que a frase é rapidinho. Essas frases úteis, antes de começar, alguns termos básicos, assim, qualquer lugar que vocês vão utilizar, pode ser que vocês vão utilizar no aeroporto, dentro do avião, aí no transporte, né? Porque vocês vão ter contato com pessoas na rua, mas pode utilizar também em hotel, nas lanchonetes, nos restaurantes que a gente vai falar. São umas palavrinhas muito utilizadas. Lembra que eu falei para vocês da palavrinha de obrigado, que é thank you, né? Então, se você for pedir assim, com licença, se você for falar, né? Com licença. Então, você vai falar excuse me, excuse me, excuse me, que é o com licença. Se você for falar assim, por favor, é please, 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 é o por favor, né? Se você for agradecer, obrigado, você vai falar thank you. Pode falar thank you e pode, aquela pronúncia, depende do lugar, eles falam thank you, thank you, thank you. E tem gente que fala thank you, ok? E o desculpe, se acontecer alguma coisa, você vai pedir desculpa. Ah, desculpe, sorry, sorry, desculpe, sorry, ok? Essas são as palavrinhas que nós falamos para a parte do transporte, é o terceiro vídeo das nossas palavras para viagem. Vocês vão ver na hora que a gente chegar aí no finalzinho, nós vamos falar do hotel, lanchonete, restaurante, loja, aí vocês vão ver que nós vamos começar a formar as frases e essas frases vocês vão poder ir e voltar, ok? Eu agradeço vocês por estar assistindo o vídeo, tá? Desejo tudo de bom para vocês, viu? Espero em breve revê-los todos. Deus abençoe vocês. Em inglês, God bless you. Fiquem com Deus. Bye, bye!